Olá pessoal, tudo bem? E aí, você já tomou seu cafezinho hoje? Sabia que o café é a segunda bebida mais consumida no Brasil? Perdendo, é lógico, somente para a água. Sabia que esse hábito de tomar café nas doses certas não oferece risco para a tua saúde? Muito pelo contrário, pode proporcionar ali diversos benefícios. Quem tem o costume de beber café todos os dias acaba ingerindo diversos nutrientes ali que estão presentes nele. Esse grão tão famoso, ele é cheio de antioxidantes, vitaminas, minerais. Sabia ali que os amantes de café podem até viver mais tempo por tomar café regularmente, sabia disso? Então beber 2 a 3 xícaras de café por dia está associado a uma maior longevidade, um menor risco aí de diversas doenças que a gente vai falar hoje no vídeo. Então confira comigo as 4 doenças que você pode evitar tomando café regularmente. Então vamos lá, sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. O café é formado por água, vitaminas, minerais como magnésio, cálcio, sódio, potássio e tem também a cafeína. O café é produzida pela torra das sementes do fruto do cafeeiro, uma planta com mais de 100 espécies aí já conhecidas. E olha só, mais de 1 bilhão de xícaras de café são ingeridas todos os dias. Olha quanta coisa. Mas a gente tem que tomar cuidado com os excessos. Tudo em excesso faz mal, inclusive o café. A dose considerada segura é de até 6 miligramas por quilo por dia, que dá mais ou menos aí no máximo 4 xícaras de café coado por dia. A cafeína está relacionada a diversos efeitos positivos para o organismo, com efeito antioxidante, anti-inflamatório. Quem pratica exercício físico geralmente é um grande fã ali da cafeína, porque cafeína é um recurso muito conhecido para melhorar o desempenho físico, especialmente aí nos casos dos atletas de alta intensidade. Reduz a fadiga, a exaustão, reduz as dores, ajuda na mobilização das células de gordura durante o exercício. Pode contribuir, então, até para a perda de peso. Ao consumir café no dia a dia, a pessoa também ela se sente mais bem disposta. Ela gera um estado de excitação, melhora o humor, a memória, aumenta a sensação de bem-estar. Essas são as ações ali mais conhecidas da cafeína, atuando aqui no sistema nervoso central, no nosso cérebro. Mas ela também atua no nosso coração, na circulação sanguínea, nos rins, nos nossos músculos. Como eu disse antes, o consumo de café está ligado à redução de mortalidade e prevenção de várias doenças. Vou te falar algumas delas aqui. Então vamos lá? Beber 2 a 3 xícaras de café por dia pode te proteger contra doenças cardiovasculares. É isso mesmo que você ouviu. Sabe aquela ideia de que a cafeína ela pode dar arritmia, palpitação, que os pacientes com problema do coração elas não podem tomar café? Essa bebida sempre gerou desconfiança quando o assunto é coração. Mas está cada vez mais claro que o consumo, é lógico, dentro das doses adequadas, é um fator de proteção para o coração, diminui o risco cardiovascular. Então a gente sabe que ingerir café é considerado um hábito saudável para o coração. O risco de doença cardíaca coronariana, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral, que é o AVC, ele é reduzido com a ingesta regular de café. O café estimula também o músculo cardíaco, deixa o nosso coração mais forte. O consumo de café ele reduz o risco de doenças cardíacas em até 20% nas pessoas que tomam pelo menos 1 xícara de café por dia e diminui em 25% a chance da pessoa ter um AVC, por exemplo. Olha aí que benefício. Mas vamos lá para o segundo benefício? Mas antes, vocês já estão inscritos no canal? Você já clicou no sininho aqui para receber todas as notificações? Pessoal, assunto gratuito, assunto sobre a saúde, quer coisa melhor do que isso? Então clica aqui no sininho e depois se você gostar no final do vídeo, você dá o like aqui, tá? Só se você gostar. Mas vamos lá para a segunda doença que o café evita? Mesma coisa, 2 a 3 xícaras de café diminui o risco de arritmia cardíaca. Então se ele for consumido na quantidade ideal,
pode sim diminuir o risco de você ter arritmia cardíaca. Sabia disso? E pacientes que também já tomam café podem manter esse hábito mesmo tendo arritmia cardíaca. Para quem não sabe, a arritmia cardíaca é quando você tem um descompasso no coração. Então o coração vai bater o átrio, depois o ventrículo, o átrio, depois os ventrículos. E a arritmia é quando ocorre um batimento no momento que não era para acontecer. Né? Pois tem um vídeo que eu falo só sobre... tem uns 30 vídeos que eu falo só sobre a arritmia cardíaca. Mas viram que se você tomar 2 a 3 xícaras de café por dia, algumas arritmias podem até diminuir. Né? Olha aí outro benefício então, proteção cardiovascular e a redução de arritmia cardíaca. Então, mais uma vez, ela tem que ser consumida na quantidade ideal ali para funcionar bem ali para o coração. Você começa a tomar ali 8, 9 xícaras por dia, ele pode ter o efeito contrário, um efeito ali pró-arrítmico. Então, essa arritmia ali, ela pode acontecer por inúmeros fatores. Um infarto, por exemplo, pode dar arritmia, insuficiência cardíaca, pressão alta, doença de Chagas, aí as causas são inúmeras. Vocês vão ver os outros vídeos meus aí para poder aprender mais sobre a arritmia cardíaca também. Então você vai tomar ali a mesma coisa, de 2 a 3 xícaras de café por dia para ajudar ali no controle do ritmo cardíaco. Sabia que a Clínica Iana agora está aqui em Indaiatuba, né, pessoal? Então você de Indaiatuba, Campinas, São Paulo, de toda essa região, pode se consultar comigo. Atendimento ginecológico da doutora Patrícia, atendimento dermatológico da doutora Lara. Pode agendar com a gente aqui na Clínica Iana. A gente está aqui em Indaiatuba. Então vamos lá para a terceira doença que o café pode evitar? Mesma coisa, 2 a 3 xícaras de café pode reduzir o risco de doença renal. Então sabemos que aquelas pessoas que bebem café todos os dias têm um risco ali de 15% a menos de ter lesão renal, principalmente lesões renais agudas. Um episódio ali de insuficiência renal aguda ou dano renal pode acontecer ali de um dia para o outro, rapidamente, ou até dentro de algumas horas, dependendo da ocasião. Nesse caso, os rins eles perdem a capacidade de fazer as funções básicas, que é filtrar as sujeiras ali do nosso sangue. Isso faz com que resíduos tóxicos se acumulem e causem danos ali no nosso corpo. Insuficiência renal pode ocorrer por várias coisas. Infecção, seja local ou sistêmica, decorrente de uma queimadura grave, por exemplo, você teve. Uma insuficiência cardíaca também pode dar. Pode ser decorrente de uma glomerulonefrite, né, que é uma inflamação ali dos glomérulos, né, dos nossos rins. A maneira como a cafeína protege os rins provavelmente é por ele ter uma certa ação diurética. Mas claro, eu sempre repito, quando ingerido nas doses moderadas. Pois eu quero que vocês me sigam no Instagram, tá, pessoal? Meu Instagram é o dr.iano. Acabando esse vídeo, você vai lá no Instagram, dr.iano. E vamos lá, quarta doença que o café pode evitar. Por fim, né, beber café também está associado à prevenção de diversas outras doenças crônicas, degenerativas, incluindo diabetes, doenças hepáticas. É isso aí, pessoal. A cafeína também está associada a uma menor incidência do diabetes do tipo 2 e doenças do fígado em geral. Então ele ajuda a insulina, que é produzida pelo pâncreas, a funcionar melhor. Isso leva à redução dos níveis de glicemia depois das refeições, prevenindo e ajudando ali também no controle do diabetes. Quando você vai lá e depois você toma café, você tem um aumento, né, de uma substância que chama adiponectina, que é um hormônio que ele consegue reduzir a resistência à insulina. Assim, o transporte de glicose para dentro da célula, ela fica aumentada, ela fica facilitada. Parecido ali quando você faz exercício físico. Então, por possuir uma alta concentração de antioxidante, a cafeína também tem um efeito importante contra a fibrose ali e a favor de renovação celular. Dessa maneira, ela pode reduzir inflamações ali no fígado, por exemplo, né? Diminuindo ali as lesões e as doenças hepáticas. O consumo de café está associado a níveis mais baixos das enzimas hepáticas, né? Que é o TGO, TGP, principalmente naqueles pacientes com sobrepeso. Mas está vendo aí? E agora? Você precisa de mais algum motivo para continuar tomando o seu cafezinho? E você que não gosta de café também não precisa começar a tomar, não é isso que eu estou falando.
Mas para você que já toma o teu café ali, as suas 2, 3 xícaras por dia, sem problema nenhum. Esse vídeo é mais para desmistificar esse produto aí que é tão consumido, mas que muita gente acha que ele prejudica o coração. E agora você sabe que é o contrário. Mas fica atento, vou falar pela 10ª vez com relação à dose. A diferença entre o remédio e o veneno está apenas na dose. Então consome ali as suas 2 xícaras. Eu costumo tomar ali uma no café da manhã e um depois do almoço. E para mim é o suficiente. Outra coisa com relação ao café, se você está percebendo que está tendo insônia, ou está piorando a ansiedade, dificuldade de concentração, está tendo palpitação, né? Pode ser que você esteja consumindo cafeína em exagero também. Então, tudo isso você tem que ficar de olho, né? Para ao invés do café ter um efeito antiarrítmico, ele não ter um efeito pró-arrítmico. Que em excesso pode sim elevar a pressão arterial, dar mais arritmia cardíaca, né? Então, tudo tem que ser ali com moderação. E outra, não vale colocar açúcar. Tem gente que pega o café e depois coloca ali 1 quilo de açúcar. Buf! Aí não adiantou nada. Aí tudo que eu falei foi por água abaixo, né? Então, nada de colocar açúcar no teu café. Tá bom, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.